Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Rodrigo Fleury. Rodrigo Fleury é o gerente corporativo de pós-vendas da BMW e da Toyota, do Grupo Canopus, um grupo com mais de 40 anos de história. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de falar contigo. Vai ser um prazer falar com você neste momento. Obrigado a você, Sandro. Obrigado pessoal da Link Dealer também pelo convite. Eu entendo que o reconhecimento do trabalho, né, também um reconhecimento para o grupo, né, que o grupo tem uma representatividade boa no mercado. Se a gente está batendo um papo aqui é porque tem coisa boa acontecendo. Não tenha dúvida, vai ser um bate-papo muito interessante, principalmente pelo teu conhecimento em relação ao que a gente vai falar e pelo grupo também. Falando do grupo, o grupo representa vários segmentos de motos de volume, motos de luxo, automóveis também de volume, de luxo, está em diversas regiões. Como está sendo o impacto deste momento em relação ao Covid, o que a gente está passando tudo com o grupo Canopus, Rodrigo? Bom, nosso grupo ele atua principalmente nos estados de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará e o DF, né? Com as concessionárias de 2 e 4 rodas. 2 rodas com Honda, 4 rodas com Toyota, BMW e Chery. Nós temos também o consórcio Canopus, que ele atua no Brasil todo, né? Nós tivemos cenários diferentes referente a essa questão do Covid agora, né? A gente teve um impacto maior no início, já com o fechamento de concessionárias, né, com as medidas do governo, né, e agora a Amazonas, Rondônia, no Pará demorou um pouquinho mais para chegar, né? Então nós tivemos vários cenários aí, né, referente ao Covid, né? O caos, vamos dizer assim, referente aos fechamentos e aberturas, protocolo pode ou não pode, oficina é essencial ou não é essencial, venda de carro não pode, aí você com aquela concessionária metade aberta, metade fechada, né? E algumas cidades você aplicando lockdown, outras não aplicando dentro do mesmo estado, com, sei lá, 200 quilômetros de distância. Imagino que sim, porque a gente pega algumas regiões e realmente são coisas que não estão ainda muito claras para alguns setores. Eu queria ver contigo, a gente sabe que ninguém estava esperando o que aconteceu com essa questão do Covid-19, mas a gente vive uma sequência de crises uma atrás da outra aqui no Brasil e a gente estava totalmente despreparado para este momento. Você acha que existe alguma coisa, a gente poderia ter feito algo diferente ou como se preparar para um momento igual a esse, Rodrigo? Então, Sandro, a gente vinha se recuperando de uma crise, né? Basicamente aquela de 2015 ali, né? E se você vê os números, né? A curva vinha de um crescimento leve, aumentando aos pouquinhos, e agora a gente acabou sendo pego de surpresa. Acho que ninguém esperava um cenário como esse. Nós tivemos aí há 2 anos, né? Praticamente aquela questão dos caminhoneiros, né? Da paralisação também, que mexeu no setor. E dentro da pergunta que você falou, eu acho que nós não estamos preparados para uma nova crise. Se vier uma o ano que vem, ou daqui, né, no final do ano, ou no ano que vem, nós não estamos preparados também. Né? Por quê? Porque o nosso modelo de negócio, ele é um pouco engessado, né? Ele é um pouco travado. A gente ainda tem um investimento muito alto em estrutura, em showrooms muito grandes, né? Então, acho que nós não estamos preparados por uma questão estrutural que tem um impacto financeiro em cima disso. Não estamos preparados por uma questão também de trabalhista, vamos dizer assim, a parte financeira, né? Com os salários, eu acho que ainda está um pouco desbalanceado. A gente não conseguiu chegar num modelo ainda sustentável, né? Há um tempo atrás falava-se muito sobre a taxa de utilização do pós-vendas, né? A taxa de absorção do pós-vendas, né? Pós-vendas deveria ter uma taxa de 100% ou mais, significaria que se não vender nenhum carro, né, os serviços da oficina pagariam as contas da loja. Então, eu não vejo ainda a gente nesse modelo. Inclusive, esse assunto até esfriou, né? E é um assunto extremamente importante, é um indicador que a gente precisa sim reconsiderar, a revisão, né, desses processos para uma organização melhor. E a gente está um pouquinho mais preparado para quando chegar uma crise, você poder mexer poucas peças, né, e para adaptar ao cenário da crise, né? Nós fomos forçados a mexer peças nessa crise agora. Todas as empresas praticamente fizeram desligamentos, ou os acordos sindicais ou do governo para suspensão,
foram medidas toque de caixa, né, que foram tomadas. Mas será que isso é sustentável ou não? A suspensão está acabando daqui a pouco. E aí, vai prorrogar a suspensão? Não vai? Né? O governo está tratando isso aí agora. Né? Resumindo aí os tamanhos da estrutura, né? A parte de processual e a parte de folha, para a gente estar preparado para uma crise no futuro, que com certeza vai acontecer. Isso aí é iminente no mercado. Uma hora ou outra a gente vê uma crise aparecendo aí. Você está falando basicamente que falta um pouco de planejamento e a gente vê que realmente nós pecamos muito isso no Brasil. E agora, aproveitando um pouquinho do teu conhecimento aí de Lean, você conhece um pouco dos conceitos, você falou bastante dos conceitos Lean, né, de criar valor para o cliente, ter fluxo no processo, eliminar desperdícios, criar uma cultura Lean de melhoria contínua. Você vive essa cultura dentro da Toyota. Você teve a oportunidade de fazer a tua pós-graduação, ir para o Japão, ir na Toyota e ver como isso acontece. Como você acha que isso poderia te ajudar, ou como isso acontece lá, e o que você viu de diferente que poderia ser útil para a gente nesse momento, Rodrigo? Bom, o conceito do Lean Dealer, ele está bem arraigado na cultura japonesa da montadora, né, da Toyota, né? O menos é mais, né, nesse processo, né? E está sempre revendo as oportunidades de melhoria, né? Eu acredito que esse é um grande diferencial dessa montadora, né, da Toyota. Você vê que nessas crises a gente não ouve falar, olha, a Toyota de tal lugar fechou. Então, esse conceito enxuto, né, Lean, é extremamente importante no nosso dia a dia. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí com vocês, da Lean Dealer, num projeto piloto, né, numa concessionária nossa de 2 rodas, onde a gente tinha uma dificuldade muito grande referente ao estoque de peças, né? Vocês foram lá e ajudaram a gente a perceber oportunidades de melhoria, né, no cenário ali do estoque de 2 rodas. A gente reduziu praticamente 46% do nosso estoque, que estava ali desnecessariamente, né, por falta de um processo, né, ali nessa concessionária de 2 rodas, né. Nós não reduzimos a venda, né, porque começou, na verdade, até aumentou um pouquinho, né, mas a grande preocupação eu não vou ter peças e eu não vou conseguir vender. Então a gente reduziu o estoque, a gente continuou vendendo, né, alguns meses vendeu até um pouquinho mais. O espaço físico reduziu bastante, e isso é importante nesse momento de crise, né? Um aluguel, o metro quadrado é extremamente importante no negócio, mas a gente tinha a oportunidade de reduzir 2 pessoas ali, né? Então, ou seja, mais de 20% do quadro ele estava desnecessário. Óbvio que a gente não reduziu, a gente colocou para aumentar a força de vendas, né? Naquele modelo, quando a gente aplicou. Então, eu vejo como extremamente benéfico a aplicação desse conceito, né? No negócio automobilístico como um todo. Eu conheci outras concessionárias de moto e de carro, de várias marcas que aplicaram o modelo, né, Lean também, e conseguiram reduzir muito, enxugar os processos, né, e organizar a oficina, né, organizar estoque, organizar a venda de veículos, né, organizar a funilaria e trazendo benefícios, né, financeiros, caixa, redução de despesas, né, de custos desnecessários, né. Então você tendo um caixa mais seguro, né, para passar por crises de uma forma melhor. Rodrigo, você comentou no meio dessa tua resposta aí, falando alguma coisa sobre o cliente, né? E a gente entende um dos principais pilares aí do conceito Lean exatamente entregar para o cliente aquilo que ele valoriza, né? Entregar valor para o cliente. E um pouquinho antes de a gente entrar, a gente também estava falando sobre isso. O cliente talvez agora esteja com algumas necessidades específicas para este momento. Como é que vocês estão lidando com isso? O que você acha? Qual a importância agora de conseguir captar e ouvir e entender a necessidade do cliente? Isso são conceitos, né? Tem N estudiosos que falam sobre isso, né? E livros, né? A gente ouvir o cliente, né, e entregar para ele o que ele quer, não o que a gente quer, né? Nós temos uma tendência como empresa, de uma forma geral, e como fabricantes ou montadoras, a criar processos, a criar procedimentos que são de interesse nosso, né? Para o nosso controle, para a nossa organização. Em algum momento isso pode acabar burocratizando ou não entregando aquilo que o cliente quer, uma agilidade que ele quer, uma segurança que ele quer. Então a gente acaba criando muitas regrinhas, vamos dizer assim, que não são benéficas para o cliente. Eu acredito que sempre quando você vai criar um processo, um procedimento, uma regra,
você tem que atender os 3 pilares, né? Montadora, concessionário e cliente. Se não atender os 3, se não tiver difícil para os 3, tem alguma coisa aí que não está certo, né? Então, a gente sempre tem que pensar nesses 3 pilares para traçar. E vocês podem ajudar muito a gente com isso, né? O conceito Lean, né? O conceito enxuto, ele vem justamente para isso, né? Para entender se aquele processo tem necessidade ou não, por que a gente faz, né? Você é consumidor, eu sou consumidor, né? E a gente vai nos lugares onde aquele lugar entrega o que a gente quer, não o que ele quer. Aquele conceito que a gente quer. A gente fica feliz e satisfeito quando você vai num lugar e ele atende a sua necessidade, né? Então, nós temos que voltar para os olhares dos nossos processos onde eles atendam a necessidade do cliente, fazer o que o cliente quer, né? Realmente entregar para ele. Aí ele vai se sentir confortável, ele vai, poxa, eu me identifico com aquele lugar, né? Eu me identifico com aquelas pessoas, com aqueles processos, né? É uma identificação do subconsciente, né? Às vezes não é identificação real, visual, mas é de um subconsciente, que ele vê uma agilidade em cima daquilo, né? Então a gente sempre tem que se perguntar o tempo todo, por que eu faço isso? E se eu deixar de fazer isso, qual que seria o impacto, né? E a gente vai, com certeza, melhorar para o futuro. Legal, Rodrigo. Obrigado novamente pelo nosso bate-papo. Era muito, muito bom aí falar contigo de novo. E a gente escutar um pouco dos teus conceitos, dos teus pensamentos para este momento. Eu acho que vai ajudar muito a gente e outras empresas aí a pensarem diferente o que a gente pode fazer para os próximos momentos. Agradeço novamente a tua participação aqui, sempre um prazer bater papo contigo. Desejo aí muito sucesso, que o Grupo Canopus continue aí perseverando e crescendo com pessoas como você. Não tenho dúvida que isso é o futuro do grupo. Obrigado novamente aí, um grande abraço, hein? Muito obrigado, Sandro. Obrigado à equipe aí do Lean Dealer. Um abraço para o Ney também. Vocês são muito simpáticos, extremamente profissionais, e vocês estão num momento muito legal, né? De ajudar as concessionárias, né? De ajudar as empresas em si a dar o Lean, né? A dar uma enxugada, né? Nos processos, e sim sobreviver nesse momento e se preparar para momentos futuros, né? E como uma mensagem final aqui, eu acredito que nós do ramo automobilístico, a gente precisa voltar a pensar novamente sobre a taxa de utilização, né, do pós-vendas, né, a absorção do pós-vendas, né? É um conceito extremamente interessante, não é difícil, né, de monitorar, não é difícil de controlar e de tomar ações, né? Buscar algumas metas, traçar aos pouquinhos e crescendo para buscar essa absorção maior que 100%, né? Que é o cenário ideal. O veículo em si, o produto, ele cada vez mais competitivo, mais marcas, mais opções, ele está ficando cada vez com uma margem reduzida. Então, nós precisamos sim voltar os nossos olhares, né? As nossas análises para as outras partes da concessionária, né? Não só o carro, né? O F&I como um todo e também a parte de oficina. Então, minha dica final aí ficaria essa: vamos repensar na taxa de absorção do pós-vendas. Um abraço para vocês aí e obrigado também pela confiança, né, no trabalho aqui do grupo. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Compartilhem o vídeo, curtam, mandem comentários. Vai ser sempre um prazer aí poder debater esse assunto com vocês. E nós vamos pegar essa dica assim, Rodrigo, vamos falar bastante sobre isso, porque a gente sabe que esse é o futuro, que já chegou em muitos lugares do mundo.